Deus abençoe, irmãos. Vamos para mais um pouquinho meditarmos na palavra em Apocalipse 10. Vamos ler desde o verso 1. Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Grande Pai, temos mais esta oportunidade de refletir um pouco Sua palavra, o que somos, a vida que temos do natural e a vida eterna. Que o Senhor possa usar de misericórdia e ajudar cada um de nós para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O pé na terra e no mar. Com essa meditação, desde o tempo que o irmão Brana pregou sobre o Apocalipse, capítulo 4, 5. Então nós temos esta parte para meditar. Antes da abertura dos selos, Deus já tinha dado ao profeta muita coisa. E ele estava derramando isto para nós já antes dos selos. Mas uma coisa importante é que todos os mistérios que estavam na Bíblia foram guardados num vaso de barro. E começou lá do tempo de Jeremias, que a Escritura foi posta num vaso de barro mesmo. E aquilo estava apontando que todos os mistérios, toda a palavra, toda a Escritura estaria num vaso humano, que é o vaso de barro. Então ali esteve o vaso de salvação, de perdão, de libertação, de cura divina, que revelou Deus. O corpo de Cristo, vaso de barro, aquilo foi para revelar Deus para nós. Deus revelado num vaso de barro. E eles o chamaram de demônio, mas Deus estava sendo revelado naquele corpo. Eu quero ler alguma coisa aqui para vocês, que vocês vejam esses tempos que os mistérios guardados em vaso de barro, Cristo, depois 7 selos foram guardados no vaso de barro, Brana. E assim vem vindo os mistérios de Deus, escondido, a 3ª puxada em um vaso de barro, cumprindo Apocalipse 10, verso 8 a 11.
sempre está reservado num vaso de barro, e aquilo está representando uma igreja em cada tempo. Com Jesus estavam os judeus, com Brana estavam os gentios no entardecer, e até que chegue a noiva, que é o tempo do mistério final, que não pôde ser mostrado antes, porque Deus queria reservar estas coisas para a última hora. Então passou por alto muitos. Esperavam em Cristo, mas Cristo disse, ele não pode, que ele não sabe. Esperamos em irmão Brana diz, ele diz para eu não falar para ninguém. E aí esperamos na igreja, em João, e o mistério teve apenas que ser mostrado, porque estava tudo escondido no vaso de barro. Deus faz estas coisas porque é a maneira mais simples. E Deus trabalha na simplicidade. Por isso o irmão Brana pregou, Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus não faz em grandes coisas, grandes templos, grandes homens, grandes igrejas. Ele não trabalha nisso. Por incrível que pareça, você olha na Bíblia, foi o pequeno Enoque, foi a pequena família de Noé, foi meia dúzia nos dias do nascimento de Jesus, foram poucos no Pentecostes, e nos últimos dias são poucos outra vez. Deus trabalhando sempre através de pouca gente. Como eu disse ontem, que a gente chega a fazer como Sara, duvidar que aquilo está cumprindo em nós. E só não morremos porque somos parte de Brana. E é a misericórdia de Deus. Quando se fala em misericórdia, você tem que lembrar que a misericórdia está conosco. A gente pede a Deus misericórdia, ela está na mensagem do dia. A misericórdia estava com Abraão, não estava com o rei Abimeleque, estava com Abraão, a misericórdia. O homem tinha falhado, mas a misericórdia estava com ele, o perdão estava com ele. A maldição caiu sobre o reinado, porque aquele homem, mas aquela mulher, entrou naquele reinado. Tem lugar que a palavra não pode entrar, tem que sair. Na hora que você entra, a palavra ali dá problema. Dá problema para as pessoas. Trouxe praga para todo o país. Matou ovelhas, gado, e fechou o ventre das mulheres, porque Abraão e Sara entrou em Gerar, na terra dos filisteus. Então a gente vê que tem hora que é uma bênção, mas para é uma maldição. A arca de Deus na casa de um era uma bênção, foi para a casa do outro, era uma maldição. Então essa mensagem, ela é uma bênção para nós. Ela é a misericórdia de Deus para nós. Mas ela é uma maldição. Quando alguém a toma em crítica e não consegue ver o que ela é uma maldição. As mesmas águas que salvaram Noé e sua família, foi as mesmas águas que afogaram o mundo antediluviano. Sempre Deus trabalha desta forma. É uma mensagem que Ele traz. Deus vem na casa de Abraão, ou mesmo debaixo do carvalho, mostra sua graça, sua misericórdia, com 2 anjos. E manda os 2 anjos para Sodoma, e aquilo trouxe problema para Sodoma, porque Deus não podia estar lá em Sodoma. Apenas os anjos iam para Sodoma. Deus não vai numa denominação.
Mas Billy Graham e Oral Roberts, sim. É a mensagem, são anjos de Deus para poder pregar as denominações. Mas Abraham e Bran têm sua mensagem apenas sozinhos, com um povo rejeitado, mas um povo que pertence a Deus. Desde Abraão foi assim, até chegar aqui em Brana, que as pessoas não percebem por que esses nomes dão tão certo. Porque tem HM em Abraão e tem HM em Bran. E por que tem HM em Bran e tem que ser nos Estados Unidos? Porque o Bran viria nos Estados Unidos e não no Brasil. Tudo Deus faz para o tempo certo, até o idioma certo para aquela expressão. Mas o mais importante também é porque o nome foi soletrado e não foi entendido. Então, foi soletrado de uma maneira simples, mas se fosse soletrado em inglês, irmão Brana entendia. E olha, a forma de ser soletrado o nome. E eles não podem entender. Você não pode esperar que a América do Norte entenda isso. Que o irmão José Brana, que é um profeta, na expressão do próprio irmão Brana, que queria ter um filho profeta, então o irmão José Brana é um profeta, mas ele não pode ver isto, porque Deus não trata mais com a América do Norte. O tempo dela passou, o tempo da Alemanha passou, o tempo da Inglaterra passou, o tempo dos Estados Unidos passou, e o nosso tempo está quase passando. É isso que nós temos que ver. Mas o nosso tempo o povo não percebe. A primeira e segunda etapa entrou no Brasil pegando fogo através do rádio com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Mas eles não perceberam. Quem era batista continuou batista, metodista continuou metodista, assembleano continuou assembleano, congregacional continuou congregacional. Mas nós éramos de lá e saímos de lá. Por que nós saímos e eles não saíram? Porque a misericórdia já estava em outro lugar e nós conseguimos ver onde ela estava e fomos para debaixo das asas do Altíssimo. Então, quando se fala em misericórdia, fala-se na mensagem hoje. Já não é, nem na mensagem ontem. A misericórdia ontem foi no tempo de Brana. Havia misericórdia. Agora, quem pode aceitar que a misericórdia hoje está aqui? É difícil crer, irmãos. Vocês têm que ver que é difícil crer. Mas era difícil crer em Brana também. Hoje nós cremos em Brana. Hoje tem milhões de pessoas que creem em Brana. Mas quando Brana começou, era pouca gente que cria nele. E se não fosse os milagres, ele teria menos gente ainda crendo nele. Por que eles creram? Porque tinha milagres. Agora conosco não, eles têm que crer pela palavra. Não tem milagres. O milagre que é a palavra. O milagre é ver a palavra aberta. O milagre é comer o livrinho. O milagre é ter apetite para comer esta palavra. Tomar o livrinho e comer. Isto é um grande milagre. Eles não podem receber isto. A gente tem vontade que eles recebam. Mas já ouviu alguém dos Estados Unidos que fala inglês, que crê nessa mensagem? Não. Tem gente lá nos Estados Unidos que crê nessa mensagem, mas fala português. Eles creem, mas fala português. Então você vai para a África e você vai ver também que a parte que fala o português, porque a misericórdia mudou de língua, a misericórdia mudou de idioma. Cada vez que Deus vem com a sua misericórdia, ele vem no idioma judaico, hebraico. Logo ele passou para outro idioma, grego, latim. Chegou no entardecer,
Não era o grego e o latim que era conhecido, era o inglês. Aí Deus falou inglês. Depois que Deus cumpriu sua parte em inglês, agora Deus fala português. Eles vão falar assim: quem falou para vocês? Nós mesmos. Tem hora que o fulano que falou. Não, ninguém falou. Nós mesmos. Eles teriam que crer em Brana, não porque Paulo falou, não porque João falou que viria um sétimo anjo. Teriam que crer em Brana, porque Brana falou, por ele mesmo. Quem te apresentou? Ele mesmo. Tem hora que fala: Jesus me apresentou, Jesus me mandou pregar para vocês. Mas se você chegar assim: eu estou aqui pregando por mim mesmo. A misericórdia, a graça, sempre veio num vaso. O juízo também vem num vaso. E quando se rejeita o vaso da misericórdia, logo lhe segue o vaso, que é um homem de juízo. E a mensagem de William Branham tinha que vir depois da mensagem de Jesus Cristo. Porque a mensagem de Jesus Cristo era ano aceitável, era graça. Mas a mensagem de Branham é dia terrível, é juízo. Então nós estamos anunciando uma mensagem num tempo tremendo, que não há milagres. Aqui não tem milagres para vocês virem aqui: eu creio, eu estou curado. Não, você pode ser curada, curado, só de você crer em Cristo, crer no Calvário, só de você crer que Deus mandou Branham. Você quer ser curado? Creia que o ministério de William Branham é de Deus. O anjo falou para ele: se você fizer as pessoas crer em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo câncer. Então, eu creio em Branham. Naquele dia de Branham, Deus tinha que ter vindo e falado assim: faz o povo crer em mim, Branham. Não, Deus falou para Branham: faz o povo crer em ti. Agora, a gente quer ser muito cristão. Irmão, vocês têm que crer em Jesus. Sim, tem que crer em Jesus. Só que Jesus está em Branham. Não adianta vocês crerem em Jesus e não crerem em Branham. E logo chega a hora, não adianta vocês crerem em Jesus, crerem em Branham e não crerem em João. Deixa João manifestar e você não crer nele, pronto. O vaso de misericórdia, de graça, se torna um vaso de juízo. É simples, não é? Mas sempre é através de um vaso onde ele esconde a Escritura, onde ele escondeu a Escritura no tempo de Jeremias, ele escondeu a Escritura da sua manifestação em carne, quando ele apareceu: e o seu nome será Jesus. Por que não falou lá no Velho Testamento? Aí quando apareceu no tempo da revelação dos selos, os trovões disseram: o seu nome é Branham, seu novo nome é Branham. Por que não disse nas 7 eras? Não podia. Deus tem o tempo certo de falar estas coisas. E ele prometeu que faria isso somente nos dias do último anjo. E eu tenho algumas coisinhas só para ler para vocês, que eu quero deixar. Capítulo 5, segunda parte, Apocalipse, pregada pelo profeta, 198. Ele já vem falando muito de 7 espíritos, 7 anjos, 7 chifres, 7 igrejas. E 7 é perfeição, 5 é graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja. Aí depois da graça ter operado 7 eras da igreja, o 7 entra em ação e se torna fim. O 8º é o primeiro dia, outra vez. Já está mostrando uma eternidade.
seus 7 homens mensageiros, seus 7 Espíritos de Deus, os 7 planos selados da redenção, estamos neles bem agora. Os 7 chifres significam as 7 eras. 195, eu acabei de ler. Aí no 198, o 7º e último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Olha, o 7º e último desses selos. Só é 7 selos. Mas quando ele é aberto, ele não diz, ele é encontrado em Apocalipse 8, como se lê naturalmente. E havendo aberto o 7º selo, se lê no capítulo 8. Mas William Branham diz, o 7º e último selo, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Havia um poderoso anjo, que era Cristo. Eu digo, receba o Espírito Santo. É Cristo o Espírito Santo. Receba Ele. Aí você diz facilmente, eu tenho o Espírito Santo. Talvez nem mudou de natureza. Não, você não pode fazer isso. Você não pode mentir para si mesmo. Você não pode enganar a si próprio. Aquele anjo é Cristo. E aquele anjo está descendo. Isto é, Cristo está descendo. Em Apocalipse 10, 1. E eu tenho que ter uma vida mudada. Porque eu tenho que ser o vaso. Eu estou falando no seu lugar. Você não pensa só em mim, só em Brana, só em João. Não. Pensa em você. Você tem que pensar em você. Você é este vaso que Cristo, o anjo forte, está descendo, o anjo poderoso. Você já pensou bem? Um anjo poderoso descer em mim? Você já pensou o anjo poderoso descer na senhora, na moça, no senhor, no moço? O anjo poderoso é Cristo. Descer em nós, parece que vai diminuindo. Poderoso é Cristo. Parece que ele vai se ajeitando para poder entrar no homem. Porque ele é poderoso e o homem parece não poder suportar o poderoso. Mas ele é Cristo. Ele é ungido, ele é a unção do dia. Aí pode descer. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a igreja do Senhor, cumpra em nós segundo a tua palavra. Amém. Havia um anjo poderoso, que era Cristo. Desceu e colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e levantou a sua mão e disse, o dia está terminado. O tempo está esgotado, está tudo acabado. Não haverá mais tempo. Gente, o tempo que está havendo aqui é porque a mensagem ainda está aqui. A mensagem de Cristo no 7º anjo, esperando para esta última manifestação, porque o tempo acabou. Mas cadê o povo para poder receber essa mensagem? Cadê o povo para comer este livrinho? Cada um teve o privilégio. Luteranos tiveram o privilégio de ter a justificação. Wesleyans tiveram o privilégio de ter a santificação. Os pentecostais tiveram o privilégio de receber os dons espirituais. A América do Norte teve o privilégio de receber a primeira e segunda etapa clara, mas a terceira etapa Deus disse para o profeta, não diga a ninguém. O Brasil tem o privilégio de ver algo poderoso no seu dia, que os demais não puderam ver nem ouvir, que é o livrinho. Como o livrinho. É o privilégio que eu tenho, que você tem hoje. Nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui como vasos para poder acolher, receber a palavra do dia. E a palavra que cabe neste vaso, nestes vasos, é só o livrinho. Não tem mais nada que cabe aí. E o que é o livrinho? É uma pergunta. O que é o livrinho? Aqui é o livro.
ninguém podia nem olhar para ele. Aí vem o livrinho. Hoje, sem o livrinho, você não sabe nada do livro. É o livrinho. Mas sem comer o livrinho, você não sabe o que é o livrinho. Tem que comer. E foi destinado uma pessoa, um vaso, para comer o livrinho. Coma o livrinho. Então, quando este comer o livrinho, a coisa vai ser mostrada para nós claramente. Como nós vemos aqui, o dia tem terminado. O tempo está esgotado. Quer dizer, o tempo das eras acabou, não tem mais eras. 7 é o último. 7ª era foi a última. 7 mensageiro foi o último. Acabou o tempo. O tempo das eras, o tempo dos gentios. Qual o privilégio agora? É o livrinho, que eles não tiveram. Agora nós ajuntamos justificação, santificação, restauração de dons, primeira e segunda etapa, e comemos junto o livrinho. Este é um menu completo. Você não pode ter aqui o livrinho, comer o livrinho, sem ser justificado. Você não pode comer o livrinho sem ser santificado. Não, são processos pelos quais passamos até poder comer o livrinho. É justificado, é santificado, recebe a restauração dos dons espirituais, recebe a primeira e segunda etapa, aí vem a terceira etapa. Mas a gente não sabia que a terceira etapa não seria dada para o povo dos Estados Unidos. Porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Então ninguém dos Estados Unidos sabe. Porque coisas que ele disse, claro, como a deidade, eles não sabem. Vamos chegando aqui. Aí ele diz assim, 199, ele disse, no soar, que é da última trombeta, por este tempo, o mistério de Deus deve ser concluído. Não tem mais mistério para ser revelado. Nos dias da voz do 7º anjo foi revelado tudo, só não pôde ser dito a terceira etapa, mas estava tudo revelado dentro dos 7 selos, dentro da mensagem. Quem é Deus e como ele se manifestou? Isso é um mistério que eles não souberam ir atrás. Nós viemos de justificação com trindade, Lutero saindo da católica. Viemos com santificação com trindade, profissão de fé, trindade. Viemos com o pentecostalismo, com trindade, sem luz desta palavra. Aí chega os dias da voz do profeta Elias. Ele já vem, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e começa a abrir a deidade. Nós não sabemos da deidade porque Lutero pregou, porque Wesley pregou, porque pentecostais pregaram. Nós sabemos da deidade porque Branham pregou, o 7º anjo pregou. Os demais estão comendo um livro contaminado, livro da Igreja Católica, Trindade, Santíssima Trindade, livro contaminado. Mas olha que tempo. O mistério foi concluído. Quem é Deus? E como ele se manifestou? Espera lá. Nós tivemos um homem que andou com o irmão Branham, mas não pôde ensinar a deidade. Ele ensinou dualidade. E todo mundo que está do lado dele dizia que era deidade, e não era deidade. Porque se o pai é um e o filho é outro, não é deidade. Deidade é o pai e o filho são um. Eu e meu pai somos um. Amém? Escuta o que o irmão Branham diz. Quem é Deus e como ele se manifestou. Como quando este selo foi aberto. Como começamos a entender. Agora, como que ele era? Como é que nós começamos a entender? Como que ele era o Filho de Deus e ele era o próprio Deus feito carne. Quem ensinou isso para nós? Católico ensinou Trindade,
Luteranos, protestantes, wesleyanos ensinaram também trindade. Pentecostais ensinaram trindade para todos nós. Depois vieram o povo da restauração e foram unicistas, ensinaram só Jesus. Aí veio William Branham e mostrou Senhor Jesus Cristo. Isto é deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. É tudo simples, mas isto não podia ser dado para eles. Olha o que o profeta diz: a revelação de quem ele é, isso deve ser concluído antes que esse anjo possa colocar seus pés sobre a terra e o mar. E jurar, já não haverá mais tempo. Quando chegar essa hora, estamos bem no jardim da frente agora. Vem? Oh, como isso é mistério, né? Ele falava em mistério. Quando chegar esta hora, era aquela hora. Aí o parágrafo 200 ele diz: o último deles está em Apocalipse 10. Eu tenho que falar para vocês, o último deles, por causa da terceira puxada, também está em Apocalipse 10, 8 a 11. O último deles estava em Apocalipse 10, de 1 a 7, porque ele estaria o pé na terra e no mar. Ele pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E diz o tempo, esgotou. A redenção acabou. E agora ele vem como leão. Ele era um cordeiro então, agora ele vem como leão da tribo de Judá. Não são tudo simples para cada um de nós? Simples para entender quando ele vem e põe o seu pé no mar e na terra, acabou tudo. Não vai acabar. O tempo esgotou. Onde me encontro refúgio? Na arca. O tempo acabou. Entra na arca. Era assim, o juízo vai cair. Entra na arca. O mundo religioso vai receber a punição pela sua incredulidade. Pecado não é beber, diz o profeta. Aí alguém diz, oh glória. Agora que o profeta começa a pregar assim, pecado não é fumar. Aí aquele que fuma, ei glória. Ele diz, pecado é incredulidade. Você bebe porque você é um incrédulo. Não, mas eu sou crente. Você fuma porque você é um incrédulo. Mas sou crente, eles dizem. Pecado, meu irmão, é incredulidade. Pecado é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Pecado é não crer que Brana foi o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Pecado é não crer que Apocalipse 10, de 8 a 11, é para nós nesse tempo final. Na terceira puxada, é um pecado. Você é incrédulo. Esse que é o pecado, é a incredulidade. Você está morto em seus pecados, que são suas incredulidades. Não creu em Cristo, porque nem batiza em nome dele. Não creu em Brana, então não sabe que os selos foram revelados. E jamais crerá em João, porque eles querem ver milagres. E nenhum milagre será dado a vocês, senão um homem comendo livrinho. Não haverá mais milagre. Acabou o tempo. Se você quiser se salvar, entra nessa misericórdia agora. Entra nessa arca agora. Enquanto a misericórdia está aqui, é porque a mensagem de William Branham está aqui, mas não só a primeira e segunda, a terceira está aqui, completa. Não temos uma parte da mensagem do profeta. Não estamos pregando uma parte do livrinho. Livrinho não é uma parte, livrinho é completo. Nós estamos aqui mostrando para você, desde o nome ao novo nome. Estamos mostrando dos selos, das eras, estamos mostrando os trovões, foram as revelações dentro dos 7 selos.
Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Irmão Brando diz, disso se tratavam os trovões. Pai Celestial, que a sua igreja, por toda parte, possa receber a misericórdia e ver o anjo que já pôs o pé na terra e no mar, e que já bradou, e que já desferiram os 7 trovões, e que bradou como leão e não como cordeiro, e que o tempo terminou, o tempo das eras, o tempo da graça, e a graça passou agora para os selos, para a revelação dos selos, a misericórdia passou para a revelação dos selos, mas saiu daquele lugar, saiu do trono, a misericórdia deixou o trono no céu, deixou o trono e desceu para um vaso de barro aqui na terra, nos últimos dias. Apocalipse 10, de 1 a 7. Era a misericórdia de Deus. Agora a mensagem, a revelação, a terceira puxada que foi revelada nos dias da voz do 7º anjo, mas não pôde dar a conhecer naqueles dias, porque teríamos que ter uma palavra a mais, um tempo a mais para nós, antes que saíssemos da terra. Teríamos que ter uma linguagem que expressasse BRANHAM, novo nome, Bran, Deus descendo do céu, em carne humana no entardecer. Não foi visto, mas nós cremos. Eu não estive lá fisicamente, mas eu creio mais do que aqueles que lá estiveram. Estou agradecido, não estive no tabernáculo Bran de Jeffersonville para poder ouvir os selos, mas eu tenho ouvido os selos no tabernáculo Bran de Franca. Estou agradecido ao Senhor por ouvir esta revelação, aquilo que o Senhor diz para o seu profeta, não diga a ninguém. Eu não pude ouvir também dos Estados Unidos, mas pude ouvir aqui no tabernáculo Bran, em Franca, crendo na sua palavra, vendo sua operação, Lutero, Wesley, Pentecostes, Bran, e agora comendo o livrinho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de 3 montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente
mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto, Branham recebeu. O monte pôr do sol trouxe revelação. A encarnação do Filho do Homem no entardecer foi como um farol na escuridão. Os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez as nações, os 7 selos e os trovões, também há línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Branham é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.